E agora sim o Brasil chegou. Estamos ao vivo, meu Brasil brasileiro, entrando diretamente aqui pelo nosso Instagram, que gostoso. Vamos se aproximando, vamos se chegando, que hoje tem live. E hoje tem muita coisa surpresa. Coisa que eu não avisei, coisa que vocês vão descobrir, coisa que vocês vão tomar um susto da ronda, que é isso, coisa que vai ser boa. Todo mundo se aproximando, vem, se aproxegue, que hoje a gente vai fazer live política, sim, semana pré-eleição. Então vamos conversar com o candidato. Hoje a gente vai conversar com candidata. E depois ainda tem brincadeira, ainda tem alegria, ainda tem música, ainda tem coisa boa. Ah, Fábio, o que é? Vocês vão saber quando começar. Vocês vão saber quando vier a confusão toda. Passando o carro aqui atrás, tudo. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Para entrar para falar com nós. Ah, a Noêmia passou aqui para dar beijo. Tem aqui a Alan também. Olha que bom. Joel Vieira entrou hoje aqui também. O negócio é o seguinte, por conta de eleição, eu resolvi fazer umas lives com vereadores na outra semana, na semana pré-eleição. E nessa semana agora pré-segundo turno eu vou fazer lives com alguns candidatos a prefeito. E hoje eu vou conversar com Manuela Dávila. Vamos conversar com a candidata a prefeita de Porto Alegre. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Ela já vai entrar e eu já puxo ela para dentro. Dona Manuela, já se está? Já se está? Apareça aqui. Deixa eu ver se ela... Cadê a pessoa? Aparece. E eu puxo ela para dentro pra gente conversar. E a gente cai dentro. Eu tinha tirado os comentários, porque geralmente live política eu tiro fora. Bonsoir a todos. Eu tiro fora os comentários, que as pessoas às vezes não têm uma maturidade, não é? Meu primo Vitor tá aí. Manela, se estiver por aqui, manda um oi. E aí eu te puxo pra dentro pra gente começar a conversar. Abraço de Setúbal, Portugal. Abraço de Ibiza. Olha só. Como estão as coisas na Europa? Espero que bem. Espero que todo mundo quarentenadinho aí, né? Direitão. Vamos aqui, você é de Porto Alegre, você pode ter tirar suas dúvidas aqui, saber como estão as coisas. Thiago Carmona passando, Kim Arquette, muita gente boa, mandando beijos. Alega Cecília, pena que não vota em Porto Alegre. Cristiane do Taboão da Serra. Viana de Paula. Olha aí, ó. Todo mundo mandando. Deixa eu ver se tem... João Vicente apareceu, César Maracujá também, só não apareceu Manu. Já conversei com ela aqui nas lives que eu fiz durante a quarentena, ela esteve presente, conversamos, falamos, tiramos dúvidas, ouvimos, foi muito legal, assim, muita gente falou pra mim assim, nossa, eu nunca tinha ouvido ela falar, talvez jamais teria ouvido. A Gabriela Priori passou por aqui também. Um beijo. E um aperto de mão. Cadê? Tô aqui só no aguardo. Mas agora era a hora minha. Olha lá, João Vicente meteu minha prefeita. Olha aí, ó. Muito bem, muito bem. Deditos assim pra dona Gabriela. De Ferreiro tá aqui também passando. Tô vendo essas pessoas... Beijo de Santa Catarina. Manu, se já estiver por aí, me manda oi. Me manda oi aqui que eu já... Ela tava numa outra live. Ó, já pedi. Yes, já está aqui a Manu. Vamos trazê-la pra dentro. Pera aí, cadê que ela tá aqui? Responder, fazer... Cadê? Fazer a transmissão ao vivo. Yeah. Já desativei o comentário e já vamos começar a bater papo com o Manuela Dávila, candidata a prefeita. Meu Deus, eu tinha pedido. Eu tava assim, me aceita. Eu estava ignorante. Eu tava ali, eu via João Vicente, via Gabriela Priori, só não via eu, começou. Isso acontece. As pessoas ficam desesperadas, mas Deus sabe, deixa eu pegar meu fonezinho de ouvido aqui. Sabe, Fábio, já que o João Vicente tá vendo, o João Vicente fala minha prefeita, mas só quem faz live comigo é tu, viu? Falar é bom, fazer que é bom. E aqui não vem, né? É.
Boa, tá aqui tudo certinho. Me conta uma coisa, você não está exausta, não? A pessoa se candidata lá. Tudo bem que você já passou em 2018 por coisa violenta também, mas uma candidatura assim não cansa a alma da gente, não? É uma boa pergunta. Cansa mais a alma do que o corpo. É, Cansa exato. bastante o corpo, mas cansa mais a alma. Tô, assim, entre o primeiro e o segundo turno, assim, na última semana do primeiro turno, foi uma semana muito violenta contra mim. Eu realmente, assim, foi a primeira vez na minha vida que eu pensei. Eu até falei isso pra uma amiga minha. Eu sempre rezo pra minha família. Eu nunca peço por mim, né? Eu acho, assim, que eu tenho que tentar fazer por mim, só peço proteção pra eles. Foi a primeira vez que eu me lembro, assim, de ter pedido por mim. Falando, preciso manter o meu foco aqui, de enfrentar a violência com paz, porque foi muito, Mas muito, você diz de muito, muito. agressões. Foi um sistema de agressões, digamos assim, né? Foi um. Tem coisas que, claro, não atingem, né? Ou atingem menos, a gente vai acostumando. Até as fake news comigo, que sempre já são há alguns anos vivendo a violência, a gente vai, né? Assim, é como se fosse assim, um Criando a tapa que a gente. carcaça. É que nem lutador, né? Às vezes a gente vê o cara toma e o cara levanta e respira, a gente pensa assim, como é que consegue, né? A gente vai acostumando. Mas essa eleição foi completamente atípica, assim, os debates teve uma violência muito, muito, muito grande contra mim, que eu jamais imaginei que eu ia De viver, que né? tipo, hein, Manu? Que eu não acompanhei os debates de Vou Porto Alegre. falar literalmente, assim, eles teve um candidato que inclusive vai responder criminalmente por isso, que foi um candidato com quem há uma década atrás eu tive um relacionamento, que foi candidato para falar de mim na eleição. É óbvio que não era uma coisa pessoal, porque ninguém leva 10 anos, 9 anos para lavar roupa Uma suja, né? vingança, né? Ninguém leva, né? 9 anos, nunca falei nada por aí, agora resolvi, né? Algo completamente político, assim, e algo de uma violência brutal, porque a sociedade já julga completamente as mulheres, né? Então, uma pessoa que usa de uma pretensa legitimidade de te conhecer, amanhã tu briga com o João Vicente pra gente falar de um amigo comum nosso. Se ele inventar qualquer coisa a teu respeito, todo mundo vai pensar assim: mas o João conhece o Fábio. Ah, entendeu? Hum, Qualquer coisa. claro. Então, assim, foi algo, mas enfim, é algo que depois da eleição a gente vai tratar, porque eu espero que o Brasil passe a ter uma legislação que proíba o que a gente chama de violência política de gênero, né? Como outros países e a ONU recomenda que tenha, porque é isso que fazem com as mulheres na política, por isso que tantas mulheres desistem, né, Fábio? Também. É diferente, Porque né? É mais violento. é uma violência que de alguma forma é aceita, né? De alguma forma é. Ah, é assim mesmo, né? É uma loucura. Exatamente, é isso aí. É como quem diz, que é assim com as. Exatamente isso talvez tenha sido o que mais me abalou. Porque eu pensei assim, cara, eu posso ser a primeira prefeita da cidade. Eu tô passando isso em público, diante de 10 candidatos homens, e ninguém fala pio. Não é assim, sabe aquela piada do pio, 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 pio? Ninguém fala um pio. Ninguém deu um pio, ninguém falou assim, por favor, vamos falar sobre a cidade? Chega. Ninguém. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, se eu passo isso em público, diante do silêncio sepulcral dos homens, né? Porque as mulheres se levantaram contra isso, o que acontece com uma mulher dentro do ônibus, né? Ou com a vizinha de Exato. porta, né? Porque é essa cultura que legitima isso. Mas enfim, cansa, mas eu tô aqui. Eu sempre penso também o Mas seguinte: tá tenho firme. vantagem relativa, porque se eu tô cansada, meus adversários devem estar mais. É verdade. Vem cá, mas ser prefeito de Porto Alegre é arranjar a sarna para se coçar boa? Eu acho que é poder ajudar a resolver problemas bem, bem cotidianos da vida das pessoas, né? E como eu gosto da sensação de ver o problema e de resolver o problema. E a política municipal tem isso, sabe, Fábio? A gente está ontem de manhã, no final, eu subi no morro aqui que as pessoas não têm água na torneira. É sobre isso, não tem. Vivem de caminhão-pipa em Porto Alegre, né? Uma das cidades, das capitais que tem a fama de ser mais desenvolvida do país, né? Então, assim, é sobre isso. Então, assim, eu não acho que isso seja sarna para se coçar, né? Eu acho que isso é o que faz com que a pessoa pense assim, pô, é muito. Tu faz e tu vê o resultado, né? Tem políticas que tu faz assim e tu não vê o resultado no dia seguinte, né? E na prefeitura tu tem condições de ver, assim, bom, tá aqui, essa criança tá na creche, não tava na creche, mudou a vida dessa criança.
E eu acho que isso ajuda a gente a ter mais força, né? Quando você foi aí, você falou desse morro que você subiu aí, essas pessoas estão desassistidas há muito tempo. Muito. Como é que faz para essas pessoas terem esperança de que você não é mais uma que vai falar que vai dar tudo certo, elas votam e não acontece nada, Manu? Essa é a grande questão da eleição de Porto Alegre, né? Quem ganhou a eleição no primeiro turno foi a desesperança, porque a abstenção foi maior, foi igual que eu e meu adversário do segundo turno junto, para você ter uma Cara, ideia. as pessoas não acreditam mais, né? Não acreditam mais. Então, eu não sei se a gente consegue fazer isso só durante a eleição, Fábio, sabe? Eu acho que aqui teve, né? Esse morro, por exemplo, que é o Morro Santana, elegeu uma vereadora, né? Uma mulher negra da comunidade. Pela primeira vez, Opa! Porto Alegre elegeu 5 negros, né? Uma bancada negra. Mas, assim, eu acho que a gente só consegue fazer com que as pessoas se sintam esperançadas de novo. Claro, a eleição é o processo, mas com o governo sendo diferente, sabe? Isso eu noto muito, assim. As pessoas me falam muito isso que tu falou. Olha, todo mundo já veio aqui, já falou sobre isso e ninguém fez, sabe? Acho que Pois essa é é. uma coisa, o governo ser diferente. E Porto Alegre teve a tradição de lá atrás, com o orçamento participativo, fazer com que as pessoas entendam também qual a razão de ser do governo, né? Então, olha, não tem dinheiro para fazer aqui o posto e a escola. Vamos discutir junto qual que a gente vai fazer? Entende? As pessoas Sei. entenderem a complexidade do governo. E o orçamento participativo fez isso, né, lá atrás. Porque a cidade se reunia nas suas regiões, discutia o orçamento de investimentos da cidade e fazia escolhas que eram suas. Então, não era o prefeito que dizia, eu acho que aqui é mais importante creche do que EJA, né? Que a educação era a comunidade que se organizava e ia. Então, isso também, para mim, ajuda as pessoas a verem que a política é coisa delas, né? Você, total, você pensando assim, porque não adianta pregar para o convertido, né? Assim, o seu público, sei lá, quem é de esquerda, já vai votar em você mesmo, não tem isso. Quem não é o seu público, eu diria, no sentido assim, se a gente fosse olhar de forma clichê ou de forma. Porque, lógico, todo mundo é o público de todo mundo, mas assim, quem não é o seu público, que é assustado com você e que você poderia falar, calma, deixa eu te contar, quem é esse público que você precisa trazer para perto, que está longe de você, por uma série de questões, pode ser por preconceito, por ignorância ou por medo. Por que as pessoas têm medo de você? Então, primeiro que ontem foi a primeira vez na vida que alguém me disse assim, não só contigo, com todas as pessoas que eu já participei de lives no mundo, eu estava na praia, no calçadão de Ipanema, de Porto Alegre, que é na beira do rio, e aí tinha um casal, a mulher votava em mim, a conversa era quase uma pesquisa qualitativa, assim. A mulher me achava no passado arrogante, aí ela se deu conta que eu não era arrogante, que eu tinha que ser braba para enfrentar o que eu enfrento, passou a votar em mim e estava tentando convencer o marido. Ela não conseguiu. Quem conseguiu? A live do Fábio Porchat. Aí na hora eu falei assim, mas meu Deus, a gente não tinha ficado de fazer outra? É aqui que estão meus votos. É aqui que vem. Então, primeiro, assim, Fábio, a maior parte das pessoas que tem medo de mim, elas têm um medo vinculado às mentiras, né? Então, a minha campanha, desde o primeiro dia, ela é estruturada em propostas e desmentir. E agora, no segundo turno, eu brinco que ela é só sobre verdades, né? A verdade sobre mim e a verdade sobre o meu adversário. Porque, na verdade, é um jogo de espelho, né? Assim, eles disseram, por exemplo, que eu vou destruir as igrejas da cidade. Destruir fisicamente as igrejas. Entende? Que Então, vê a loucura! loucura. Vê a loucura. Então, essas são pessoas que, em tese, são eleitoras potenciais minhas, porque são das regiões mais pobres da cidade, que é onde eu tenho bastante voto, e que passam a temer porque escutam um absurdo desses. Muitas vezes nem se dão conta que nem tem como prefeito destruir a igreja, né? Então, tem muita questão de mentira religiosa, a meu respeito, muita. Já tinha em 2018, né? Tem uma coisa que eles fazem que é super sórdida. Eles criaram um apelido para mim que é tu vai achar graça, não ri, concentra. 1, 2, 3. Ah. Eles falam, que eles dizem assim, a Manuela é a maconhela. O que eles tentam fazer com isso? Eu brinco, eles tentam me colocar dentro de uma garrafa. Parece que eu sou a Entendi. candidata que tá assim, na sarjeta, entendeu? Aí é um personagem que é composto daquelas tatuagens falsas, né? Vai juntando o que eles fazem com o tempo, Fábio. É a Manuela com aquelas olheiras,
com aquelas tatuagens falsas que agora eles criam esse apelido, né? O que eles querem dizer com isso, né? Eles querem dizer que é uma pessoa... Aí eu fico pensando, poxa, como é que alguém que é esse monstro, essa pessoa que tá acabada, tá dentro da garrafa, tá lá, né? Assim, dentro da garrafa, tu fala essa expressão? Quando a Não, pessoa... Não? quando bebe muito tá dentro da garrafa, eu nunca tinha ouvido. Não, não. Tá na Dentro da garrafa é sarjeta. que não é nem que a garrafa entrou dentro da pessoa. A pessoa se atirou para dentro da garrafa Tá dentro da mesmo. garrafa. E como é que eu poderia, com 39 anos, ter me tornado quem eu me tornei, né? Eu tenho, assim, a minha trajetória é uma trajetória toda construída. Eu não tenho pai político, eu não tenho mãe política, né? Eu não vim de um desses partidos tradicionais que elege grandes bancadas. A última pessoa que tinha sido eleita pelo meu partido no meu estado, sabe quem era? Luiz Carlos Prestes. Meu Deus! Entendeu? É disso. Aí eu fico pensando assim, pô, com 39 anos eu fui vereadora, deputada federal, deputada estadual, e eles têm coragem de dizer para as pessoas que eu sou assim, a pessoa, né, pode crer da vida, né? Então, ele é muito moral e muita mentira. E são essas pessoas que a gente tem tentado conversar. E também tem uma coisa, Fábio, que é o que eu falo para as pessoas indecisas na rua, que é o seguinte: o meu adversário ele já governou. Então, as pessoas já sabem quem ele é e o que ele não fez. Eu não tenho nenhuma razão para acreditar que alguém que não fez vai fazer, né? Eu, pelo menos, não tive oportunidade. Então, o que eu quero? Eu quero ter oportunidade, né? Então, assim, um dos grandes debates que ele tenta trazer na eleição é: eu tenho experiência. Aí eu brinco, tudo bem, tem um monte de empresário falido que tem experiência de gerir empresa. Se tu abrir a tua empresa, tu vai dar para um empresário desses falido administrar, ou tu vai dar para alguém que não quebrou a empresa, né? É um pouco sobre isso. Então, lamentavelmente, o debate aqui é um debate assim, o que fez com que nós estivéssemos, digamos, nesse empate técnico que nós estamos agora, né? Nós saímos atrás, nós estamos crescendo e ele está parado. São sobretudo as mentiras e a desesperança. E é uma coisa que abastece a outra, né? Porque imagina, a gente está todo motivadão lá. Pô, vou votar, a primeira mulher, é sangue novo. Aí chega o cara e fala assim pra ti: ela vai destruir as igrejas. Tum. Então, a mentira, ela também abastece a desesperança, né? Uhum. Porque Sim, quando sim. eles jogam a mentira, eles não só me tiram voto, eles desengajam essa pessoa da política, muitas vezes. E a pessoa já tá ali na dúvida. Qualquer resquíciozinho de uma coisa já traz um... Ah, então é isso mesmo. Ela Eu falou vou que... ficar em casa. Então eu vou ficar em casa também, é tudo igual mesmo. Mas o que você vai fazer? Você não vai destruir as igrejas. O que você vai fazer que você considera bom e que assusta? Né? Eu acho que eles, assim, que assusta e que é bom, não existe isso, Fábio. Eu vou falar o que eu vou fazer. Não, não, mas pode assustar Não as assusta pessoas. ninguém, a verdade não assusta ninguém. Ó, Ah, então, vai lá. eu acho assim que a coisa mais importante que a gente tem falado e que é uma diferença muito grande é o tema da cidade fazer a gestão própria da vacinação. Por quê? Porque hoje isso significa enfrentar o Bolsonaro. O Brasil vive um Ah, período tão difícil que dizer que a gente quer comprar vacina para a cidade, como São Paulo está fazendo, por exemplo, ter um calendário próprio, né? Como a Inglaterra tem todos os países, Argentina que é aqui do lado, bem, mas eu estou mais perto da Argentina do que de ti, né? Já é. tá chegando a vacina da Rússia, São Paulo está chegando a vacina da China, e o Brasil não tem um calendário sobre a vacina. E na realidade, as cidades, é uma coisa muito louca, Fábio. As cidades e os governos do estado vão ter que fazer gestão própria, porque o governo federal não faz. Então, esse é um debate que é um debate assim altamente complexo e de enfrentamento político que a gente tem. Por quê? Porque o meu adversário está junto com essa turma que nega a pandemia. Então, uma das mentiras que eles disseram é que eu vou fechar tudo e eles vão abrir tudo, né? Entende? Vão abrir tudo. Agora é carnaval. Tá todo mundo tudo igual antes. E a gente fala, olha, a gente vai trabalhar para não fechar, vai trabalhar para deixar aberto. O que é trabalhar? É conquistar a vacina. Outra questão que a gente vai fazer e que eu acho que também é bem estrutural, assim, e que também eles tentam vender como algo que assusta, né? A gente tem uma política econômica, digamos assim, para o município de tentar garantir trabalho e renda para o povo. Porque esse é o principal assunto das cidades, né, Fábio? A gente tem em Porto Alegre mais de 200 mil pessoas que vivem da renda emergencial. Então, tu imagina que Uau. é uma cidade de 1.500.000. A gente está falando, assim, 120 mil funcionários públicos. Tu vai vendo, tu vai tirando os aposentados. Caramba. Então, assim, tu imagina
que a gente não está no pior momento econômico da cidade. A gente vai chegar lá, quando a renda emergencial acabar, que é o que o Bolsonaro quer. Olha o drama. Então, assim, lá na nossa proposta econômica tem algo que eu acho super legal, que países desenvolvidos, tipo Inglaterra, Noruega, já fazem, que é o quê? As compras do município podem ser compras de produtores locais. É o que a gente chama de economia do comum, de circuitos mais curtos econômicos. Porto Alegre não tem o orçamento de São Paulo, né? Mas todo ano a cidade gasta 1,7 bi comprando, sabe? Então é lá, 900 mil reais de camiseta. Para quê? Para profissional de saúde. Comida nas escolas, entendeu? A gente quer que uma parte disso seja comprada aqui. Então, se tem que ter hortifruti para a escola, por que a gente não compra dos nossos agricultores da cidade? A lei permite fazer isso. E isso pode fazer com que a gente responda mais rápido à crise. E isso também é sustentável, né, Fábio? Porque quanto menos viaja um produto, né, tem menos emissão de gás também. Mas que é um debate secundário, digamos assim, diante disso. Tem o tema do microcrédito, que eles tentam fazer sempre como se fosse um tema das elites, digamos assim, né? Eles vendem a ideia de que a gente é inimigo dos empresários, né? Isso acontece muito, né? Que a esquerda sempre odeia todos os ricos e quer que todos vão à falência. Né? É tanta coisa, né? Mas não vai mais ter empresa. E ao contrário, sabe que o Maranhão, que é o estado que o PCdoB governa, né? Que o Partido Comunista governa, o Maranhão lá, que casualmente a gente derrotou o Sarney, que é do PMDB, né? Que as pessoas às vezes esquecem que esses políticos assim também têm partidos, né? Mas eles têm. Eles são entidades, mas eles têm partidos. Mas lá no Maranhão é o estado que é mais rápido para abrir um negócio no Brasil, de todos os estados. De todos. Mas os comunistas não vão destruir todas as empresas, mano? E olha que louco que é. Lá no Maranhão, sabe que o Rio Grande do Sul tem Brizola, né? Que é um símbolo pra gente da luta pela educação. E o único governador que abriu mais escola do que o Brizola abriu no Rio Grande do Sul foi o Flávio Dino no Maranhão. Só que quando a pessoa abre escola, por exemplo, lá a escola era de barro. Tu conversou com o Flávio aqui já, né? Não, Flávio nunca. Tem que conversar, não conheço. Vou ter que fazer a ponte. Faz essa ponte. Não, mas agora, não, esquece o Flávio, concentra no meio assunto, não vai aqui, pessoal. Flávio vai depois. Porto Alegre. Porto Alegre. Mas o que eu ia falar sobre o Flávio é que quando tu constrói, por exemplo, lá, a escola era de barro e virou uma escola digna, como eles chamam. Tu gerou emprego para construir a escola, entendeu, Fábio? Então, esses investimentos sociais, eles também têm relação com o desenvolvimento econômico. Porque, claro. Tu compra material de construção, tu emprega o pedreiro, né? Tu tem a construção os investimentos em infraestrutura urbana também tem relação com o desenvolvimento econômico. Pô, eu tinha uma kombucha toda especial aqui, eu tomei toda antes da live, fiquei com o copo sujo. Deixa essa kombucha aí que você ainda vai precisar muito dela aí para até digerir toda essa eleição aí. Olha aqui, então... Kombucha por dia, tinha me dito que era meio copo, eu tô tomando kombucha assim, ó. Mas eu não consigo tomar kombucha, eu acho que tem gosto de estragado, Gosto de não é nem vinagre, não, é gosto de que já passou uns 3 dias que tinha que ter tomado. Mas é isso, é sobre Mas é isso, a verdade é isso, né? Mas vem cá, mas você estava falando o negócio das empresas, de abrir empresa e como as pessoas ficam... Você sente que esse papo de esquerda-direita, que é muito frágilzinho e muito... que se discute muito de forma supérflua, chega na população, assim, o pessoal do morro que você foi lá e que não tem água, eles pensam o que é esquerda, o que é direita? Chega esse negócio das igrejas, né? Chega o negócio da Venezuela. Eu vi um depoimento hoje, que foi no nosso vídeo na TV, genial. O menino de uma comunidade de periferia, ele diz assim: ficam dizendo por aqui que Porto Alegre vai virar a Venezuela, como se aqui já não tivesse fome, como se aqui já não... Né? Quer dizer, como é que ela vai transformar a gente numa coisa que a gente já está vivendo, né? Então, assim, chega muitas coisas, Fábio. Esse final de semana, o vídeo que eles circularam era um vídeo dizendo que eu estava presa. Eu estava fazendo uma live com o Felipe Neto, com 500 mil de pessoas assistindo, entendeu? Então, assim, eu falei, gente, tô presa nesse jogo aqui que eu não sei jogar.
Entende? Então, é sempre muito, muito, muito ardiloso, né? Porque a gente nunca sabe o que chega em todo mundo. É muito forte as fake news de 2018. Eles reativam elas, né? Então, aquela montagem com Jesus é travesti, por exemplo, que eles fizeram para distribuir dentro das igrejas, eles reativam. Né? Acho que o mais forte que eles usam é essa coisa da religiosidade mesmo. O que é muito sério para o nosso povo, né, Fábio? Porque tu tem a tua fé e alguém confrontar a tua fé, o nosso povo é um povo que está acostumado a sua manifestação religiosa em paz, né? E quando eles tentam construir essa ideia de que existe alguém que está aqui para dizer que tu não pode ter tua fé, eles criam, digamos assim, um elemento de violência política que não existia no Brasil, né? Essa sempre a falsa sensação de que você está sendo perseguido por alguém, sempre a falsa sensação de que tem alguém querendo o teu mal, que se você não ficar de olho. É o medo, né? O medo força muitas pessoas. E a pessoa passa a ter a vontade de se defender, né? Eu, nesse final de semana, não é comum eu encontrar pessoas assim com muita violência com esse tema religioso, mas esse final de semana eu encontrei um senhor que ele me dizia, eu sou um homem de família. Eu falava, meu senhor, a pessoa de família nessa eleição sou eu. Quem deixou de concorrer a uma eleição de prefeita que estava 20 pontos na frente para trocar a fralda da filha que amamentava fui eu. Eu não conheço ninguém que fez isso nunca. Entende? Quer dizer, uma coisa... Poxa, eu achava que iam falar assim mal de mim, porque eu desisti de concorrer na eleição passada para cuidar da minha filha que eu amamentava. Não o contrário. Então, assim, não tem nenhum vínculo com a realidade, né? Eu sempre falo, né? Eu tenho um padre, meu amigo, que diz assim, mas por que tu não fala que tu vem aqui? Eu falei, padre, pelo amor de Deus, eu tenho a religião mais fácil de ter, né? Eu sou católica, eu não posso fazer política pensando em mim, eu tenho que fazer para as pessoas poderem viver em harmonia na comunidade. Como é que alguém pode meter religião na eleição? Tu entende? Porque o prefeito, ele tem que ser o gestor dos conflitos na cidade. E se existem conflitos hoje na cidade, é porque tem gente que cria conflito com o povo de religião afro, né? Então, a cidade, ela tem que ter um caráter ecumênico, né? A prefeitura tem que favorecer esse caráter, né, Fábio? Não o caráter da disputa, da briga, do eu tô do lado de cá, de que lado tu tá na tua religião. Esse não é o papel da prefeitura, ter um Estado laico, garantir que todos tenham respeito à sua religião e que o povo possa viver em paz, né? Exato. Mas é muito forte como esse tipo. É aquilo que a gente está falando do medo, né? Como esse é o ingrediente que faz com que as pessoas fiquem sempre com o pé atrás. E aí, em algum lugar, as pessoas. Você falou já do papo de ele tem experiência e tal, e você falou do empresário, mas assim, o quanto o teu frescor e a tua novidade na prefeitura pode dar para essas pessoas uma sensação de ela não vai saber o que ela está fazendo. O quanto isso você contra-argumenta. A pessoa fala assim, pô, mas não vai chegar... Agora, no meio dessa confusão, no meio de pandemia, será que a gente precisa de uma pessoa que vai chegar com umas ideias novas, gente? Deixa para a próxima, Manuela. Fábio, sabe que eu sempre... Eu acho que experiências não se comparam, né? Porque são diferentes. Então, por exemplo, se tu pega uma professora de uma creche que conhece a realidade daquelas crianças que convivem ali, tu pega, às vezes, um acadêmico, ele não vai conseguir resolver tão bem o problema como aquela pessoa que está ali. Por isso que eu acho sempre complexo comparar experiências. Mas, vê bem, eu mesmo fui 2 vezes deputada federal. O meu adversário não sabe nem descer do aeroporto em Brasília. Né? E Brasília é importante. Brasília é importante na disputa de recursos para o município. Então, eu não falo sobre isso, porque eu não acho que é isso. Ele não precisa saber. Ele vai ter o secretário que sabe, ele vai ter a equipe, vai ter os deputados federais, se ele fosse eleito, que ele não vai ser. Então, por que eu estou te falando isso? São experiências diferentes. Só que, de fato, o meu adversário carrega uma experiência que eu não queria ter. Né? Porque é isso. Qual é a experiência dele? A experiência de deixar a obra inacabada. A cidade de Porto Alegre, Fábio, não entregou as obras da Copa. Já foi, já teve a Copa, já teve o não vai ter Copa, já teve a Copa, já teve o 7-0, 7-1 no final. Já teve a Olimpíada. Já teve a Olimpíada, já teve a pandemia que suspendeu a outra Olimpíada, né? Foi isso, né? 14, 16, 18, 20, já teve tudo isso e a cidade não entregou as obras da Copa. Tinha aqui perto do aeroporto de Porto Alegre, tinha uma obra que não estava entregue, que era uma areia, e eu comecei a ver brotar uma árvore.
Nasceu uma árvore na areia. Agora entregaram. Agora entregaram. Então, assim, a experiência é o que eu te falei, é o gestor da empresa falida. Você acha que daí o povo, no fundo, olha isso e fala, mas é assim mesmo, todo político é assim mesmo. Por que isso não choca o eleitor tanto assim, você acha? Eu acho que está chocando bastante, tanto que eles tiveram que fazer de tudo para nos derrotar, né? Porque, vê bem, no primeiro turno, a gente estava lá na frente. A história da eleição de Porto Alegre é assim, a gente estava lá na frente. Aí eles ficaram batendo boca entre eles. Ficaram ali, bate boca, quem vai, quem é o melhor, quem que pode derrotar a Manuela, quem que pode derrotar a comunista, quem que pode derrotar... Aí eles ficaram... Aí teve um dia que parece que teve aquelas reuniões que vocês fazem nos programas de vocês, parece que eles foram para uma churrascaria que tem aqui em Porto Alegre, que eu até também gosto dela, só que eu não faço reunião política lá, vou com a minha mãe. Parece que eles sentaram na churrascaria e falaram assim, opa, vamos organizar isso aqui que tá dando errado... Quem vai fazer o quê? Aí eles foram todos para a televisão e começaram no mesmo dia a bater em mim. Pararam de brigar. Aí a justiça tirou o candidato que estava mais... O candidato mais de centro, digamos assim, que estava melhor. A justiça tirou na véspera da eleição. Como disse, eu vou usar... Vou beber. Agora tem uma notícia circulando por aí que o desembargador era afiliado no outro partido. Uma loucura. Quem entrou para tirar... foi o cara que está comigo no segundo turno. Um vereador, não foi diretamente ele. Foi um vereador da chapa dele, para não dizer que foi ele. Aí, no outro dia, ele estava na sede do partido, do que saiu, lamentando muito, nós recebendo apoio abraçado com todo mundo. Então, na verdade, foi 10 contra 1. E na reta final, eles ainda puxaram o tapete de um na justiça para conseguir chegar no segundo turno. Essa foi a eleição. Então, o povo também ficou baratinado assistindo isso, né? Entendi. Parecia uma novela daquelas, assim, o prefeito atual, que é meu adversário, que foi derrotado, disse assim, parecia filme de máfia italiana, as palavras dele, mata e vai no enterro, né? Então, imagina o povo assistindo isso em casa. Aí pega fake news de um lado, pega isso do lado, pega a obra parada. Eu realmente acho que é difícil acreditar. E é por isso que no segundo turno, assim, o centro da nossa campanha é falar a verdade sobre a minha pessoa, que você está vendo aqui, né? Uma moça direita, uma moça boa, uma moça trabalhadora. De filo trato. Construiu tudo com as próprias pernas, trabalhou bastante para chegar até aqui, mas também falar para as pessoas que, bom, a partir de 1º de janeiro vai ter uma prefeita ou um prefeito, né? Quando eu fazia palestra em escola, lá atrás, quando eu me elegi a primeira vez, eu usava um exemplo para a juventude, que eu sempre acho que é o melhor exemplo, eu nunca arranjei o melhor ainda. Que é o seguinte, se eu não sair na noite, quando eu era jovem, né? Agora é o Tinder que a gurizada usa. Mas se eu não encontrar um namorado para mim, ninguém vai encontrar. Né? Eu vou com você, uma pessoa solteira, maravilha. Agora, a prefeitura não é assim. Se a pessoa não escolher, vamos escolher por ela. 1º de janeiro vai ter alguém que manda cortar grama ou que não manda. Que manda ligar a água ou que não manda. Que luta para ter creche ou que não luta. Vai ter essa pessoa, ela vai estar lá. E as pessoas precisam se dar conta que faz diferença e que pode fazer, né, Fábio? É um momento muito importante o da pandemia para a gente achar que as prefeituras não fazem diferença na vida. E isso é o que mais impressiona, né? Tu imagina alguém que não tem água em casa ser tão desmotivado a ponto de não sair para votar. Isso tem que nos dizer alguma coisa, né, Fábio? Total, total. Essa Câmara dos Vereadores que foi eleita agora foi boa para Porto Alegre? Foi boa. Tem coisas, né? Não é, digamos assim, a maior, mas ela tem fatos muito relevantes, como a eleição da primeira bancada negra. 4 mulheres negras e um homem negro, todos jovens. Ótimo. Né? Acho que a mais velha deve ter, assim, 35 dos 5, né, desses. O mais novo tem, acho que 28. Entre 28 e 35 anos, de várias comunidades de periferia da cidade, diferentes, assim. Então, só isso já vai mudar completamente a Câmara. É a Câmara com mais mulheres e é a Câmara com mais negros e negras da história da cidade. Já é um sinal... São quantos no total? Desculpa, vereadores, 36. perdoe minha ignorância. 36. Não é uma 36. É um cálculo, cada Câmara tem um cálculo, tem uma regra, tem uma fórmula diferente. Quando eu era vereadora, eram 33 em 2005, mudou depois. Então era isso, eu tava com a conta antiga. Eu tava com essa... Agora é que me caiu essa ficha boa. Você, geralmente prefeito, quando vai se candidatar, né? Quando for eleito,
Eu prometo, povo de Porto Alegre. Eu prometo. O que que você promete, hein? Me promete umas coisas aí. Eu quero promessa, me manda. Sabe que eu tenho, assim, a maior vontade que eu tenho, se fosse perguntar assim, daqui a 4 anos, né? O que tu quer que tenha acontecido de mais importante? Eu ia dizer que era, que não tivesse mais criança em sinaleira, porque voltou a ter muita criança em sinaleira, e eu nunca fui uma adulta com criança em sinaleira, sabe? Eu fui uma criança com criança em sinaleira, mas eu não fui uma adulta. Sinaleira, sabe o que é, né? O sinal. Sim, sim, sim. É, farol, semáforo. E que as crianças tenham vaga nas creches, assim, porque isso talvez seja a política que muda a vida de mais mulheres, muda a vida das crianças e muda a vida das mulheres. Porque, assim, é claro que nós mulheres não somos todas mães, várias de nós não somos, nós temos várias causas que não passam por isso. Só que uma mulher que é mãe, que não tem com quem deixar o filho, ela é uma mulher que tem a vida como se fosse ela não tem o que fazer. Não tem trabalho que dê conta de pagar a creche, entendeu, Fábio? Então, se ela ganha 1.000 e poucos reais, 500 vai para a creche, para o cuida-se, enfim, para o lugar que ela conseguir. Então, assim, das coisas mais especiais para mim são essas, assim, porque são as mais doídas. Agora, é claro, né? Eu vou ter que ser a prefeita que vai reerguer a economia da cidade. Esse é um desafio enorme. Só vai acontecer isso que eu sonho, né? Das crianças terem creche, não estarem na sinaleira, se o nosso plano econômico der certo. Mas isso. Por isso que é tão falso dizer que tem contradição, sabe, Fábio? Porque é isso. A gente tem lá toda a política de microcrédito, das compras públicas que eu te falei. Tá, mas é algo objetivo. Se não tiver onde deixar a criança, esse microcrédito não vai adiantar para a mulher negra da periferia. Você entende? Então, assim, a economia e a proteção dos mais vulneráveis, que são mais vulnerabilizados pela pandemia, tem que caminhar junto, porque senão é fake, sabe? Você falou de economia aí, isso por conta da pandemia ou antes da pandemia? Se a gente for pensar 2019, a economia ia bem? Não. Dos desempregados de Porto Alegre, 18% já procuram trabalho há mais de 2 anos. Então, assim, esse já é um sintoma, né? A gente diz... E outras coisas que fazem com que a pandemia tenha consequências mais severas. Por exemplo, a rede de assistência da cidade estava muito fragilizada. O que é a rede de assistência? É quem poderia garantir, por exemplo, segurança alimentar durante um período de crise como essa. Então, quando a gente fala de criança em sinaleira, quando a gente fala da volta da fome, Porto Alegre basicamente dobrou a população em situação de rua no último período, Fábio. A situação de rua sempre são dados difíceis, né? Mas, assim, a prefeitura trabalhava com 2.500, no início do ano foi para 4.500, e quem trabalha na rua, servindo alimentação, com essas políticas que a sociedade civil faz, já estima que a gente está perto de 10 mil. Ou seja, tu entende? E uma coisa que eu não vi há muitos anos, Fábio, que é assim, famílias inteiras. Sabe casinha montada na rua? Casinha, Sei. assim, arrumadinha, de gente que deixou de ter onde morar. Então, eu realmente, assim, eu faço política porque essas foram as coisas que me tocaram e que me entristeceram lá atrás. Quase 30 anos, meu Deus do céu, é quase 30 anos atrás, quando eu fiz assim, eu me dei conta que não é quase, são 30, por isso que eu fiz assim. Mas são as coisas que me tocaram e elas voltaram com muita força. Então, claro, né? É óbvio que eu sei que todo mundo está vivendo a crise, mas não é verdade que está todo mundo vivendo a crise igual. Não é verdade, sabe? Não é. O meu marido é artista, está 10 meses sem fazer show. Desde março, 10 meses não, 8 meses sem fazer show, mas aqui em casa ninguém passa fome por causa disso, entende? Então não é igual, que a consequência é igual para todo mundo. E a gente precisa saber que ela é diferente para poder tratar diferente os diferentes. Então, todos os empresários, a gente tem uma proposta, não vão ter o aumento de IPTU, é massa, isso serve para todo mundo, para o grande, para o médio, para o pequeno, né? Agora, as crianças não estão vulneráveis iguais aqui no meu bairro, onde tem infraestrutura, e nas comunidades que faltam água. Não dá pra gente se esconder atrás dessa média. A média nos protege da realidade, sabe, Fábio? É isso. A média nos dá uma ilusão de que aquela é a realidade. Não é. A realidade é lá em cima e o ali embaixo. E a prefeitura tem a obrigação de olhar mais para quem mais precisa, né? É e você sente... Tem irmãos, Fábio? Tenho uma irmã, né? Tenho 3 irmãs. Eu sabia que tinha irmã. A minha mãe, por exemplo, eu sou a última que ela liga. São 5.
Aí eu comecei a ficar muito rebelde com isso. Aí é que menos precisa, minha filha. Tá tudo sempre bem. Tá, não tem, eu tenho que dar mais atenção para o que mais precisa. O meu marido tem uma coisa super engraçada. A minha sogra tinha 3 filhos, ele perdeu um irmão, mas quando quando o alemão ainda era vivo, eram os 3, um dia minha sogra jogou na loteria. E ela começou a fazer a divisão do prêmio e não envolvia ele. E ela não ganhou. E deu uma briga familiar por causa disso. Ou seja, até as mães sabem, eu estou falando para dizer que até as mães sabem que tem um filho que precisa da ligação mais longa, né? A cidade também é assim. Isso da loteria, E aí, na tua casa, briga por já coisas não, hipotéticas. não, por coisa hipotética, senão na loteria, mas Isso foi antes da minha gestão aqui com meu marido, na gestão anterior, e eu sei, sei. para te ter uma ideia. Ficou, né? Ficou. Mas aí você Ele tá falando de dizendo, Porto Alegre. séria não foi. Mas você está falando desses filhos de Porto Alegre que precisam. Quem são esses filhos que precisam mais? Eu não digo assim genericamente, que é lógico, é quem não tem, quem está. Mas Assim, dando nome às pessoas, acho quem que são? acho que são, em primeiro lugar, as pessoas que precisam de trabalho, né? As mulheres e os homens que precisam de trabalho. 2, as crianças, Fábio. É obrigação, isso é o que a lei diz. Aqui não é uma escolha do prefeito ou da prefeita proteger ou não a criança. As crianças são protegidas pelo Estado. Então, a gente não pode tolerar que tenha fome, que tenha criança fora da escola, que tenha criança Mas tem criança fora da escola, desculpa te trabalhando. interromper. Mas porque está fora da escola porque não tem creche, não tem escola, porque é caro, porque não tem vaga. Tá. Porque tem entre 4 e 5 anos, que é a idade da minha filha, que é o que a gente chama de educação infantil. A gente chama, no geral, ser tudo de creche, né? Mas não é. Ali, 4 e 5 anos, a lei obriga a matrícula, né? E isso é super importante. Por exemplo, a minha filha está sendo alfabetizada já, antes da escola, né? E, entendeu? Então, isso é super impactante na vida da criança. A lei obriga e a gente tem um déficit aqui de mais de 5 mil crianças fora da escola, mesmo sendo obrigatório. E mesmo recebendo dinheiro do Fundeb, né? Eu lembro que na época do Fundeb tu te engajou bastante, fez vários debates aqui era a época da pandemia, a gente se assistia, eu ficava aí te vendo, fazendo as coisas, mas tu te engajou naquela coisa. Então, o Fundeb ajuda a financiar essas vagas, né? E elas são obrigatórias. Então, para mim, assim, quem mais precisa, número 1? As crianças. Bom, 0. Não dá para aceitar criança trabalhando em 2020 em Porto Alegre. Não dá. Não dá para aceitar. Não dá. A gente está em 2020, isso é coisa da Idade Média, gente. Né? Isso é coisa da Revolução Industrial, lá do passado. Não pode estar voltando para o futuro. 2, não dá para aceitar uma cidade que passe fome. Então, assim, nós temos toda uma política que é relacionada a isso. Agora, claro, concomitantemente a isso, tem a política de geração de trabalho e renda. Para toda a cidade, para beneficiar todo mundo. E também com algumas ações específicas para regiões mais vulneráveis. Então, eu te falei lá atrás das compras públicas, mas as pequenas obras públicas não podem ser feitas por trabalhadores dos bairros? Por que a gente contrata uma empresa enorme, Fábio, para fazer o reparo de uma praça de um bairro? Se 2 ou 3 trabalhadores daquele bairro podem, por exemplo, cuidar muito melhor da praça. Até porque, né, não existe melhor fiscalização do que ser um trabalho que tu saiba quem é que está trabalhando, né? Quem vai cuidar melhor eu vou cuidar melhor da minha rua ou da tua? Tu vai cuidar melhor da tua rua, né? Tu sempre sabe o que está acontecendo ali. Então, assim, nós temos um programa que é de trabalho e renda, que beneficia a cidade inteira, né? Assim como o tema da vacina beneficia a cidade inteira, mas a cidade está muito, muito empobrecida. Então, tem coisas que para mim são intoleráveis. Criança fora da escola, pessoa passando fome, né? Para mim não tem como. Não dá. Tem alguma coisa... tem total razão. Tem alguma coisa que está sendo feita hoje e que está funcionando e que você vai dar continuidade? Tem várias, assim. Uma coisa bastante legal que eu já defendo há bastante tempo é a informatização da saúde, que até hoje não existe em Porto Alegre, e a ampliação dos horários dos postos, né? Então, hoje os postos encerram cedo, algumas unidades aumentaram para as 22 horas, que é o óbvio. Se tu trabalha até às 6, como é que vai chegar no posto? Tem que faltar trabalho, né? Então, não dá. Então, a gente quer aumentar mais postos com esse horário e quer que todas as pessoas possam marcar consulta por WhatsApp, o que é uma coisa óbvia, né? Hoje em dia, né? Não, pelo amor de Deus, né? E tudo que a telemedicina traz com isso, né, Fábio? Porque não é só a consulta, tu pode evitar consultas também a partir do uso da tecnologia.
Tem algumas questões vinculadas à área de segurança pública, que é o cercamento eletrônico da cidade, como a gente chama, que é, o vídeo monitoramento da entrada e saída de veículos. Porto Alegre é a cidade com mais roubo e furto de automóveis, sempre lá no topo, né? E isso funcionou muito porque a cidade tem poucas saídas, entende? É como se tu blindasse a cidade. Tu tem Entendi. tu furta um carro aqui, tem uma placa na saída, tem uma saída aqui leste, uma saída, entende? Tu identifica e bloqueia. Essas são políticas, para mim, importantes. Tem algumas coisas relacionadas à área de inovação e tecnologia, como que foram criadas agora no fim do governo, que são importantes, que chama-se, é um Fundo de Inovação e Tecnologia, o FIT, que eu acho bastante importante para a cidade, mas também tem bastante coisa para mudar. Por exemplo, teve uma coisa importante que foi feita, que é a PPP de iluminação pública, Parceria Público-Privada de Iluminação Pública, que é boa pelo volume de investimentos que ela traz, mas ela tem uma execução errada, porque ela começou nas regiões mais ricas, que é onde tem menos incidência de violência. Então, iluminação é uma das coisas que a prefeitura faz que tem mais impacto na segurança e na qualidade de vida, né? Por óbvio, principalmente... Exato, e você vê, é uma luz, afinal de contas, você vê, né? Exatamente. E principalmente para quem não anda de carro, correto? Para quem desce do ônibus, para quem caminha. São, em tese, num país em desenvolvimento como o nosso, os mais pobres. Então, imagina, tu tem um mega investimento em iluminação, que é massa, LED, que é sustentável, ok? Porém, tu não começou pelo lugar que mais precisa. Então, é mal executado, que é bom, mas pode ser melhorado. Bom, ótimo. Manu, quero que você... Estamos chegando aqui ao fim do nosso papo, da nossa conversa. É sempre bom conversar com você. Foi uma coisa muito legal que eu tive das lives políticas que eu fiz no meio lá da pandemia. Uma das coisas que eu mais ouvi foi quando eu fiz live com você, foi assim, nossa, não gostava dela, mas nunca tinha ouvido ela falar antes. Aí eu falei assim, que loucura, né? A pessoa, ela mesma está expondo o próprio preconceito e não se dá conta. E muita gente fala, nossa, ouvi, ela tem coisas que ela fala interessantes mesmo. Eu falei, ué, assim são as pessoas. Ela junta Lé com Cré. Então foi muito legal isso, assim, eu vi muita gente te ouvindo pela primeira vez, e eu fiquei muito feliz com isso, por isso que achei muito legal a gente abrir esse espaço de novo. E aí quero deixar, então, o espaço final para você falar. A eleição é domingo agora, minha gente. Manuela Dávila, que você manda? Primeiro eu quero te agradecer, Fábio. Lá atrás, pela live, já ganhou um voto no passado. Espero que esteja ganhando um voto hoje, Fábio. Quero te agradecer, acho super massa, assim, porque eu noto que tem uma corrente, né, de pessoas que são relevantes nas redes e na sociedade, tentando fazer com que as nossas capitais sejam governadas por novos atores, no meu caso atriz, né, que não existe a tradição, mas novos atores políticos mesmo, por uma turma nova, por uma turma que pode representar um caminho diferente, assim, para a política do nosso país a partir das cidades. E eu acredito muito que as cidades contam mais do que a gente se dá conta nesse jogo de tentar transformar o Brasil num país melhor, sabe, Fábio? Eu acho que a gente valoriza sempre muito a grande política, as eleições presidenciais, e não se dá conta que as pessoas vivem na cidade, as pessoas caminham nessas ruas, elas deixam os filhos nas escolas aqui, elas veem ou não veem as árvores aqui, né? Então as pessoas vivem a vida na cidade. Então eu quero agradecer, fico muito feliz de estar participando. E quero pedir para as pessoas votarem no domingo, no Brasil e especialmente em Porto Alegre. Por quê? Porque realmente o Colares, que é um político muito antigo aqui de Porto Alegre, o primeiro prefeito negro que nós tivemos, ele fez um poema rap uma vez que dizia: o voto é tua única arma, pega a tua arma na mão. E o Emicida canta agora, né, quase uma adaptação disso, que é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, né? Tudo que a gente tem é a nossa vontade de transformar a cidade. E se a gente não aproveita uma oportunidade como eleição para fazer isso, as outras oportunidades são muito menores. Eu me preparei, né, durante muitos anos. Não é fácil ser uma mulher nos espaços que eu ocupo, né? Não foi fácil ser uma vereadora sem parentes importantes, sem um partido tradicional dessa política velha. Não foi fácil ser deputada federal com 20 e poucos anos, quando ainda não existia uma bancada de mulheres jovens. E eu realmente acredito que eu estou pronta para transformar a vida das pessoas na minha cidade. E quero pedir para vocês votarem no 65. Escolher um caminho. Que bom. Obrigada, Fábio. Estou olhando. Muito bem. Meu visual está super poluído, né? A minha filha fez um mural de post-its ali. O João Vicente é apaixonado mesmo pela minha filha. Olha aqui. Tipo papo de segunda aí, ó, tá vendo?
Meu Deus do Eu céu, é um sei. mural de recados carinhosos. Aí eu fico olhando e Que falo, bom. o povo vai achar que eu sou uma pessoa assim, cheia de recados. Não, gente, é um mural muito fofinho, fofinho. É o mural do Obrigada, Giovanni. amor. Gostei. Adorei, Manu. Boa sorte. Tomara que dê tudo Obrigada. certo. Boa Vai votação dar para todo sim. mundo. Beijo. A gente vai ganhar, viu, pessoal? Isso que eu quero avisar para vocês. Se preparem para a festa, porque de domingo para segunda vai ter a festa da vitória. Um beijo. Vai ter festa da vitória. Valeu, Manu. Até mais. Muito bem, Manuela Dávila, minha gente. Só que tá sem som. Será que voltou o som agora? Tirei o fone. Estão me ouvindo agora ou continua mudo? Se continua mudo, é uma pena. Mas vamos, é isso aí. Beijo, minha gente.